Bom, e tudo isso que a gente mostrou, que a gente comentou aqui, STF, TSE, CPI da Covid, né, tudo isso ajudou a impulsionar ainda mais as manifestações convocadas para 7 de setembro. O presidente confirmou que vai participar em Brasília e em São Paulo, mas esses atos vão muito além, como já disse a Ana no início do programa, muito além do apoio a Bolsonaro. Alguns agentes políticos, preocupados com a dimensão do evento, começaram a agir. O Dória deu início a uma espécie de cala-boca na Polícia Militar. O Ciro Gomes, por meio do PDT, pediu ao Ministério Público uma apuração da participação de agentes de segurança pública no ato. E o José Dirceu convocou a militância esquerdista para intervir na manifestação. O Dirceu também pediu que seus correligionários impeçam uma suposta violência e um suposto vandalismo que os manifestantes de 7 de setembro, segundo ele, estão planejando. Ele esquece o que aconteceu em outras manifestações, em praticamente todas as manifestações da esquerda. E não é preciso nem ir muito longe, não. Nessa semana, o monumento Descobrimento do Brasil, no Largo da Glória, na Zona Sul do Rio, limite ali da Zona Sul com a região central do Rio de Janeiro, foi incendiado por um grupo de vândalos. A obra é formada por estátuas de bronze de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e do Frei Henrique de Coimbra. A ação seria um protesto contra o chamado marco temporal que entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal. E aí, você que lê os jornais, né, de vários espectros, e nós somos obrigados a isso, infelizmente, durante a semana, você vê que vendem, né, essa manifestação do dia 7 de setembro como se fosse uma manifestação para invadir o STF, para invadir o Congresso, é uma manifestação pró-golpe militar, que os militantes bolsonaristas estão sendo convocados a participar armados. E a gente viu aí, né, o monumento ao descobrimento do Brasil, Borba Gato, a gente viu a Avenida Paulista sendo, né, vandalizada do início ao fim por uma turma realmente violenta. Então é bom deixar claro, Constantino, essa manifestação de 7 de setembro, a gente espera, né, a gente enxerga assim, será uma manifestação pró-liberdade, pró-democracia, em defesa da Constituição e formada por pessoas de bem. Exatamente, Lacombe. No nosso programa de entrevistas, o senador Eduardo Girão chegou a falar que ele convocou pessoas para irem na manifestação e ainda disse, se alguém aparecer com uma faixa do tipo sou contra Bolsonaro, mas defendo a liberdade, será bem-vindo. Né? Como a Ana mesmo disse, é muito maior do que Bolsonaro isso. Nós estamos lutando, esses patriotas que estão organizando de forma voluntária, de baixo para cima, essa manifestação, estão lutando para que o Supremo volte ao seu quadrado, que a Constituição seja respeitada e que o presidente eleito por quase 58 milhões de brasileiros possa governar, possa ser o presidente. Né? Então é basicamente isso. É pela liberdade, é contra a censura, é contra o arbítrio, é pela Constituição. Agora, ninguém tem procuração para falar em nome do povo. O povo, e mesmo essa parte, essa parcela significativa associada ao bolsonarismo, é formado por indivíduos, por cidadãos dispersos. Não há um gabinete de ódio que controla, centralizado, isso é tudo narrativa da imprensa, não são robôs, não são gado e não são autômatos, são seres autônomos. Então, é óbvio que vai ter de tudo. É óbvio que vai ter gente ali pedindo o artigo 142, gente pedindo intervenção militar, liberdade de expressão, cada indivíduo é livre. Agora, a mensagem dessa multidão que a gente percebe nas redes sociais se organizando para ir, a mensagem que fica é essa? Claro que não, só na cabeça da mídia. Mas é a mesma mídia que chamava Black Bloc, torcida organizada de futebol, e os mortadelas do PT, os sindicalistas, de atos pela democracia. E chamava as famílias de verde e amarelo, de forma pacífica e ordeira nas ruas, de atos golpistas. Né? Então, a gente sabe já que a narrativa está criada. É que nem o relatório da CPI do Renan Calheiros. Está dado, todo mundo sabe qual é. Independentemente do que aconteça no dia 7 ou no dia 12, as narrativas estão prontas nas redações de jornais. Só que isso não conversa mais com o povo. E por isso é tão importante a liberdade nas redes sociais e as pessoas irem, tirarem fotos, filmarem, mostrarem de drones de cima a multidão, o mar de gente, e o verde e amarelo e as manifestações pacíficas.
em prol, repito, da Constituição, da liberdade, não do presidente especificamente. Não é disso que se trata, né? Agora, aqueles que estão querendo alvejar o presidente, esses sim estão demonizando esses atos, estão querendo organizar uma manifestação ao lado de figuras como Dirceu, e quando o Dirceu convoca sua militância para ir lá, a gente tem que sempre entender que é o contrário do que ele diz. Para impedir vandalismo e violência, você acabou de mostrar, Lacombe, os atos de vandalismo e de violência vêm sempre da esquerda. Os quebra-quebra que eles promovem em vidraças de banco, de lojas, patrimônio público, o Borba Gato lá, que foi incendiado também pelo sujeito conhecido como o Galo do Lula, e o Lula se manifestou, assim como Pimenta e outros petistas, em prol da soltura do vândalo, do marginal, né? Que cometeu ali um ato de terrorismo urbano. Então, é tudo invertido nessa narrativa. É absurdo, né? As manifestações que nós temos visto associadas à direita ou a esse patriotismo que quer a lei e a ordem, né, são normalmente pacíficas, ordeiras, com muito verde e amarelo e famílias inteiras. Ao contrário das manifestações da esquerda, que só tem o vermelho, que tem mortadela para manter lá esse bando de pena de aluguel ou então vândalo contratado para tocar o terror. Então está tudo invertido, né? E o mais grave, na minha opinião, é a mídia comprar essa narrativa e chamar cá entre nós, não tem outra palavra, os vagabundos de atos pela democracia e o povo brasileiro, a tiazinha do Zap, o seu José, a dona Maria, de fascistas, uma ameaça terrível à democracia, são golpistas. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Nós vamos mostrar no dia 7, né? E muito cuidado para não caírem nas tentações, nas provocações. Nós vamos mostrar que aquilo ali é uma manifestação em prol da nação. Ô, Ana, essa turma que está esperando aí ansiosamente um golpe do Bolsonaro, um golpe do Bolsonaro contra ele próprio, desde o primeiro dia, desde a posse dele, é essa turma que continua golpeando as nossas liberdades sem parar diariamente. E é bom a gente sempre levantar o aviso aqui das manifestações do dia 7, como o Rodrigo muito bem colocou. Vai ter gente pedindo 142, vai ter gente pedindo fechem o Supremo Tribunal Federal, de novo, como o Rodrigo colocou, liberdade de expressão, né? Até porque o lado de cá nós defendemos aqueles que colocam ali nos seus perfis oficiais, até a Jandira Fegali outro dia estava enaltecendo Lenin, né? Aniversário dele ou aniversário de morte, não me lembro, e enaltecendo todo o contexto histórico, né? Não mencionando, obviamente, de maneira direta a matança, né? Que um regime como o regime leninista colocou aí na história, mas defendendo as prerrogativas daquele regime e, no entanto, não é a gente que vai falar, não, derruba aquele perfil, derruba porque Lenin isso, Lenin aquilo, tem que derrubar. Não, deixa falar, né? Agora, os dois lados têm que defender, deixem falar. Mas o aviso que eu acho que a gente tem que levantar também é o aviso de possíveis infiltrados. Eu não duvido de possíveis infiltrados nessa manifestação que parece que vai ser muito significativa, né? Vai ser grandiosa, não apenas pela demonstração aí de apoio a esse governo, mas como estamos falando aqui o programa inteiro, uma demonstração de apoio e defesa da nossa Constituição e liberdades, e o 7 de setembro, né? Acho que 2016, 2018 acabou trazendo esse patriotismo nas pessoas, né? Os americanos também resgataram suas bandeiras, o respeito ao hino, tanto é que na cartilha do que é preciso ser destruído aqui na América, Rodrigo também sabe muito bem disso, é preciso destruir a cartilha aí da extrema esquerda, né, que o Partido Democrata se tornou praticamente um PSOL Yankee aqui nos Estados Unidos, e o que tem ali os pontos é exatamente destruir os valores nacionais, o respeito à bandeira, o hino nacional, e isso foi resgatado pelo presidente Donald Trump como se isso fosse uma coisa dele, não é uma coisa dos americanos. E isso foi resgatado também aí com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, e é preciso, então, demonizar o 7 de setembro. Eu temo que possam
que a gente possa ver aí infiltrados tentando causar algum tumulto, e aquilo ser levado de uma maneira como uma grande lente de aumento, como aconteceu aqui no 6 de janeiro desse ano, quando o presidente Donald Trump disse: vamos ao Capitólio de maneira pacífica e ordeira colocar as nossas preocupações e os nossos concerns, né, que é muito bem especificado, muito bem defendido na primeira emenda americana. No entanto, aquela confusão que todos nós, obviamente, jamais defenderemos, foi de uma maneira amplificada, como se tivesse sido uma tentativa de golpe. Isso tudo que a gente está vendo encaminhar aí no Brasil, uma insurreição, e agora não saiu, por exemplo, na imprensa, nem americana saiu direito, quanto menos na nossa aí no Brasil, que o próprio FBI, semana passada, descartou qualquer organização mais profunda em relação ao 6 de janeiro, muito menos com apoio e ligação direta ou indiretamente de Donald Trump e de pessoas aí em volta do Donald Trump. Mas é isso que empurraram. Desde janeiro estão tentando, até Nancy Pelosi, recentemente, há pouco mais de um mês, queria colocar mais uma comissão para investigar de novo, já para tentar um pré-impeachment do agora ex-presidente Donald Trump. Ou seja, essa esquerda atual hoje no Brasil, nos Estados Unidos, eles esqueceram qualquer defesa assim, de princípios em relação à liberdade, e eles acham que isso não vai chegar neles, né? No Brasil, aí Lula com esse marco aí agora da imprensa, né, regulatório, esses ditos liberais que estamos falando aqui no programa, eles acham que não vão chegar, e como você colocou, Lacombe, já começa a chegar alguma coisa neles, mas aí eles se atentam para o perigo disso tudo. É por isso que a gente sempre defende aqui nas nossas redes, nos nossos outros programas, que temos que defender sempre princípios e não pessoas. Vamos ser repetitivos, mas as manifestações de 7 de setembro, elas são muito maiores e vão além do presidente Jair Bolsonaro ou de qualquer outra figura política no Brasil. Silvia, eu nunca vi tanta gente preocupada com uma manifestação, né, por liberdade. Pois é, né? No caso do João Dória, do Ciro Gomes, a gente sabe que, evidentemente, eles estão falando o que estão falando, porque, no fundo, tudo que eles queriam era um 7 de setembro para chamar de seu. E queria que as pessoas fossem às ruas em defesa deles, coisa que não acontece. Se convocar, não enche nem o vão do MASP, né? Agora, Lacombe, tem um ponto aí que é o seguinte: eu achei importante a gente lembrar do Fórum de Governadores, que aconteceu nessa semana, né? E, inclusive, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deu um pito, uma belíssima resposta ao João Dória, porque o João Dória, ele conclamou os demais governadores a reagirem contra o 7 de setembro, porque, segundo ele, quem vai à rua é psicopata ou bolsominion, palavras dele, e que ele estaria muito incomodado com bolsonaristas de farda. Ora bolas, os policiais militares vão apoiar quem? Movimentos terroristas como o MST, o PSOL, e os bandalheiros, né, os baderneiros do Guilherme Boulos, vão apoiar o PCdoB. Então, eu não consigo entender por que nossa, mas os militares apoiam Bolsonaro, que coisa, me parece óbvio, né? É porque o outro grupo pede o fechamento da polícia militar, o fim das polícias. Exato. Não gosta de militar no governo, acha que militar, só sindicalista pode participar de governo, militar de maneira alguma. É o mesmo movimento aqui também, com defund the police, que os democratas empurram, né, de não colocar nenhum apoio racista. Isso. Pois é, então, portanto, quando você estiver numa situação de perigo, você liga para a assessoria, né, da bancada do PT na Câmara dos Deputados. O Ghostbusters, né? O Shaquille O'Neal falou, liga o Ghostbusters, o Batman. Os Ghostbusters, o Batman. Mas para concluir, então, Lacombe, o que causa espanto é justamente essas manifestações dos governadores dizendo que militares não podem estar na rua. Veja só, diz o regimento, o regulamento da Polícia Militar: de fato, o militar ele não pode comparecer a manifestações político-partidárias coletivas contra seus superiores. No caso, o chefe da tropa militar em São Paulo, por exemplo, é o governador João Dória. Mas a reação dele contra o coronel Alexander Lacerda, que ele afastou da polícia, foi porque o coronel convocou
a manifestação, né? Ele apoiou a manifestação na sua conta pessoal no Twitter e não estava de farda, ele não estava de farda ali na rua. Né? Ele tinha o direito de fazer o que fez. Mas o Dória a gente já sabe, né? Como eu disse aqui no começo da fala, tudo que ele queria era que as pessoas fossem às ruas em defesa do governo dele, a favor dele. E o silêncio dele em relação às manifestações da esquerda e de alguns movimentos aí, o MBL, coisa e tal, no dia 12. Esse ele não fala nada, né?